que é isso aqui. Beleza? Se eu somar os dois, obviamente tem que dar 1, porque esse conjunto aqui, isso, mais isso, mais isso, mais isso, é tudo. É equivalente. Tá? Tranquilo, gente? Então, mas existe um probleminha nessa métrica. Um problema, não é um probleminha, não. Um problemão se o seu problema de classificação, por exemplo, problema binário, for muito desbalanceado. Que é o cara, por exemplo, imagine que eu tenha 980 documentos de uma classe e 20 da outra. Tá? Se eu fizer um classificador que diz que todo mundo é da primeira classe, qual é a minha taxa de acerto? 98%. Todo mundo vê isso? Então, para problemas com grande desbalanceamento, isso aqui é realmente complicado. Tá? A acurácia não presta. Todo mundo consegue ver? É justamente isso aqui. Tá? É o exemplo que eu dei. Então, imagina esse classificador aqui, ó, em que ele disse que 10 documentos eram na classe CP e diz que 10 documentos não eram da classe CP. Eu tenho realmente 20 documentos na classe CP. Tá? Então, qual é a taxa de acerto? É esses 10 aqui que eu acertei, que eu disse que era da classe, realmente eram, mais esses 980, que é isso aqui dividido pelo total de documentos, que dá 99% de taxa de acerto. Tranquilo? Só que eu errei metade dos documentos da classe CP. Não consegui classificar metade deles. Então, esse classificador, teoricamente, segundo a minha métrica, é muito bom, só que na verdade ele não é. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, então, para isso, para resolver esse problema, eu vou propor outras métricas. E aí eu vou fazer uma variação da precisão e da revocação que a gente viu ontem. Vocês lembram? Precisão no contexto de ranking é o quê? É de todo mundo que eu disse que era relevante, a precisão de todo mundo que eu disse que era relevante, quantos realmente eram. E o que era revocação? De todo mundo que teoricamente era relevante, quantos eu consegui trazer. Vocês lembram disso, né? Eu vou adaptar essa definição para a classificação. Tá? E aí eu vou gerar justamente essas duas métricas, a precisão do classificador e a revocação do classificador. O que é a precisão do classificador? É de todo mundo que eu disse que era da classe CP, que é esse carinha aqui, na minha matriz de contingência, todo mundo que eu disse que era da classe, esse carinha aqui, todo mundo que eu disse que era da classe CP, quantos realmente, daqueles que eu disse que era da classe CP, que é isso aqui, quantos realmente são? Tranquilo? Então, de todo mundo que eu disse que era da classe CP, quantos realmente são? E a revocação é o quê? De todo mundo que era daquela classe, quantos eu consegui dizer que realmente era? Beleza? Tranquilo? Deixa eu voltar lá aqui na matriz de contingência, que é todo mundo que é da classe. Que é todo mundo que é da classe CP, isso aqui, ó. Todos os documentos da classe CP que, dito pelo cara que rotulou. Tranquilo, gente? E aí, definido isso, a gente vai ver que essa métrica, ela, naquele caso em que a gente colocou, ela dá uma melhor avaliação do classificador, daquele classificador que a gente viu no problema desbalanceado. Vamos ver de novo isso aqui. Então, nós temos aquela situação lá, que nosso classificador com 99% de acurácia, mas quais são os valores de precisão e revocação deles, segundo foi definido. A precisão é o quê? De tudo que ele disse que era da classe CP, quantos realmente são? Então, ele disse que 10 documentos eram da classe CP e ele acertou 10. Então, a precisão dele é 100%. Ou seja, tudo que ele disse que era da classe CP, ele acertou. Tranquilo? E a revocação é que tudo que era da classe CP, quanto ele conseguiu acertar? 10. Então, ele tem uma revocação de 50%. Beleza? Então, com isso eu vejo que esse cara ele consegue acertar bem os documentos da classe CP, que é a classe menor, mas ele não é capaz de trazer todo mundo. Então, eu tenho uma ideia melhor, usando as métricas de precisão e revocação, de como é que ele funciona. Mas nesse caso aí, a precisão e revocação não são complementares como era no outro caso inicial. O outro era assim, você tem... Isso é verdade. Lá o problema é mais sério. Porque o problema é lá que, à medida que eu tento trazer mais coisas relevantes, existe mais chance de trazer um lixo. Pode ser aqui também, né? À medida que eu tento priorizar, trazer mais coisa, trazer mais documentos. Imagina que eu faço um classificador em que eu dou
eu priorizo acertar a classe CP. Pode ser que nessa priorização, para aumentar a revocação, eu coloque mais lixo. E aí eu vou diminuir a minha precisão. Entendeu? Eu sou mais agressivo em querer recuperar documentos da classe CP. Só que eu erro. Sendo mais agressivo, eu posso dizer que algumas coisas são da classe CP, mas realmente não eram, porque eu priorizei a revocação. Tranquilo, gente? Beleza. Bom, só que, como a gente viu ontem, normalmente a gente quer o quê? A gente quer ter um único número que representa o quão bom o classificador é. Que nem a gente queria um único número ontem para saber o quão bom o nosso algoritmo de ranking era. A gente viu que tem métricas, por exemplo, tipo MAP, né, que a gente viu ontem, que considera precisão, revocação e a ordem em que os documentos são colocados no ranking. Mesma coisa aqui para classificação. Então eu quero resumir a performance do meu classificador com um único número. Tá? E aí, para isso, eu tenho a minha chamada medida F, que é basicamente uma combinação da precisão e da revocação. Tá? Que a forma dela é essa daqui. Tá? Que é alfa ao quadrado. Esse alfa, ele simplesmente vai definir a importância relativa que eu estou dando à precisão e à revocação. Em alguns problemas eu quero ter um algoritmo que é muito preciso, tá? Que ele nunca erra, mas ele não acerta todos os casos. Ou eu posso ter um algoritmo que prioriza a revocação. Eu quero que ele traga o máximo possível daquela classe, mesmo que ele cometa alguns erros. Tá? Então o alfa me permite dar esse peso relativo. Então basicamente o alfa dá o peso relativo e eu multiplico a precisão da classe vezes a revocação dividido pela soma ponderada aqui da precisão mais a revocação. Se eu digo que ambos são importantes para o meu classificador, ou seja, eu vou dar um peso de 1, a importância é igual, então a fórmula fica 1 ao quadrado, fica 2 vezes precisão mais revocação, aqui dá 1, dividido por precisão mais revocação. Tá? Se, por exemplo, eu digo que alfa é igual a 0, então apenas a precisão é considerada. Eu pego o alfa aqui, dá 1 vezes precisão vezes a revocação, aqui 0, e aí eu divido pela revocação, significa que é só a precisão. Beleza? Aí eu posso ter vários valores, para dar um meio aqui, e aí no caso a revocação é metade da importância da precisão e por aí vai. Normalmente, para se avaliar classificadores, a gente considera a precisão e a revocação como sendo igualmente importantes, então esse valor de alfa é setado para 1. E aí isso vira a medida F1. Tranquilo? Então, se você pegar os artigos de classificação, a maioria dos casos você vai ver a métrica, a medida F1 como medida de avaliação. Só que a F1 ela pode ser calculada de duas maneiras. Tá? Essa aqui é que eu falei. Então, só antes de entrar nas duas maneiras, vamos ver como é que ficaria então o caso aqui do nosso classificador. Então, considerando precisão igual a vocação, a medida F1, a fórmula seria o quê? 2 vezes a precisão do meu classificador, que é de 100%, vezes a revocação, que era 50%, dividido pela precisão mais a revocação, que dá 66%. Então, isso aqui é um número que representa o quão bom esse meu classificador é. Se eu quiser gerar um segundo algoritmo para saber se ele é melhor, eu vou calcular o F1 dele. Se o F1 for maior em várias amostras, lembrando da questão de estatística, se for maior do que isso, e eu fizer um teste estatístico, uma avaliação estatística, esse meu segundo classificador é melhor do que o primeiro. Beleza? Tranquilo? Só que como eu falei, você pode calcular a F1 de duas maneiras. Tá? Você pode calcular a F1 considerando todos os seus acertos em todas as classes, ou você pode considerar o F1 considerando uma única classe, que foi como a gente calculou aqui. A gente fez o F1 para uma única classe. Tá? Só que no seu problema você pode ter várias classes. Como é que eu gero uma medida geral para elas? Então eu tenho duas possibilidades. A micro F1 e a macro F1. Tá? A macro F1 ela é mais simples de entender. Na macro F1 o que é que eu faço? Eu simplesmente calculo o F1 para cada classe do meu problema, como a gente acabou de fazer, e divido pelo número de classes. Ou seja, eu faço uma média ponderada do F1 para todas as classes do meu classificador. Beleza? Isso é importante, principalmente quando você tem um problema, como eu falei de novo, desbalanceado. Porque aí você considera que essa métrica vai ser boa quando o classificador for bom em todas as classes. Tá? Normalmente, quando você tem uma coisa desbalanceada, existe uma tendência para o classificador acertar só na classe maior, porque ele tem mais exemplos para aprender e tudo mais. Então, normalmente, quando isso acontece, o F1 da classe menor é mais baixo. E aí você vê isso usando essa métrica. Porque você faz a média e vai ser um F1 alto,
somar com F1 baixo, vai baixar a média como um todo. Tranquilo? Então, essa métrica me dá a capacidade de ver como o classificador quão bom é o classificador através de todas as classes. Beleza? A alternativa, se eu quero ver agora, se eu não quero considerar por classe, a alternativa é calcular precisão de revocação, considerando todos os acertos independentes das classes. Então, a precisão para micro F1, calculada dessa maneira, é o seguinte: eu calculo todos os acertos para todas as classes. Então, é como se eu pegasse isso aqui, ó, todos os acertos que o classificador fez para todas as classes, tá? Dividido pelo total de elementos que tinham naquelas classes. Ou seja, tudo que o cara disse que era das respectivas classes, o quanto ele acertou. E aqui também a revocação é a mesma coisa. De tudo que eu deveria ter retornado para todas as classes, quanto é que ele disse que era. Então, é uma precisão de revocação global, você considerando para todas as classes, em vez de considerar por classe. Tá? E a micro F1 vira justamente isso. Duas vezes essa precisão global versus a revocação global. Ok? Essa medida me reporta o quão bom o classificador é para classificar em todas as classes. Então, ele considera todo documento individualmente, todo o acerto individualmente, independente da classe. Tá? Então, normalmente, como são duas métricas que dão duas visões diferentes, normalmente a gente calcula ambas, a micro e a macro F1, para ter uma performance geral do classificador. Quanto ele é bom para calcular individualmente cada documento, que é a micro F1, e quanto ele é bom por classe. Beleza? Isso aqui já falou um pouquinho, foi até o Hélio que levantou. Tá? Isso aqui é um procedimento experimental que normalmente é feito para você na questão da avaliação do classificador. A gente viu as métricas. Isso aqui é um procedimento que normalmente é feito para ajudar você a fazer a validação estatística dos seus resultados. Tá? Que é chamada validação cruzada. Como a gente viu ontem, como é que a gente avalia o classificador? A gente tem a massa de treino, treina, pega o classificador, faz no teste e aplica aquelas métricas. Tá? Só que se eu fizer isso só uma vez, pode ser que eu tenha tido muita sorte em escolher aquela massa de treino. Ou seja, eu peguei um treino que era muito bom e o classificador foi bem, mas se eu pegasse outras amostras, o classificador não iria tão bem. Ou o contrário, pode ter sido que eu tenha pegado uma amostra muito ruim e simplesmente o negócio não funcionou, mas porque eu fui muito azarado. Então, para você ter uma ideia de como realmente bom é o seu classificador, você precisa fazer várias repetições do experimento. Tá? Para saber também se sua técnica de amostragem está sendo coerente. Então, normalmente isso é feito utilizando essa validação cruzada. Como é que isso é feito? Na verdade, explicando, dando um exemplo, fica mais claro. Então, imagine que eu tenho uma massa de treino com 10 mil documentos. Tá? Eu vou dividir isso em K amostras. Então, imagine que K seja 5. Tá? Então, eu vou ter 5 pedacinhos com 2 mil documentos. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse experimento com cada uma das amostras de treino e uma amostra de teste. Cada um dos experimentos vai ser o seguinte: eu vou pegar 4 dessas amostras, K-1, tá? Vou usar isso para treinar. E vou aplicar em uma amostra, que é a amostra de teste, para poder avaliar o quão bem ela aprendeu. Então, se eu ordenar as minhas amostras, então a amostra 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro experimento, eu faço com as amostras de 1 a 4, eu uso para treinar, treino, aprendo meu modelo, aplico no teste e vejo minha taxa de acerto. Tá? O próximo experimento, eu vou fazer uma rotação disso. Eu vou pegar agora as amostras 2, 3, 4, 5 para treinar e teste na 1. É como se eu fizesse um shift. Tá? No próximo, aí eu pego o quê? O 3, 4, 5, 1 e aplico no 2. E faço isso até que eu tenha usado todas as minhas amostras como treino e teste. Tranquilo? E o que eu vou reportar? Eu vou reportar a média da micro e macro F1 nessas 5 amostras e provavelmente o intervalo de confiança dessa média. Esse é o resultado final do meu experimento. Tranquilo, gente? Não. Teoricamente, não, porque, por exemplo, pega o SVM. Tá? O SVM simplesmente vai jogar um monte de ponto no espaço e vai escolher os vetores de suporte. Então, a ordem não importa. Tá? Simplesmente, uma vez selecionados os vetores de suporte, ele vai fazer um problema de otimização para encontrar naquele negócio. Pega o KNN. KNN, eu tenho um monte de ponto no espaço de treino, eu tenho um espaço novo, o que é que eu vou fazer? Não tem ordem ali. Simplesmente, eu vou achar os vizinhos mais próximos. Tá? Se o cara estiver no treino, é quem está mais próximo. Ponto. Então, normalmente, eles não são afetados. Tá? Tem uma questão que eu vou falar na parte
na segunda parte do coisa, que é quando a gente vai falando de alguns dos projetos de pesquisa, que é uma coisa temporal, que é uma coisa que eu mencionei um pouco ontem, que é, aí tem um sequenciamento, sim, porque é a ordenação temporal. Quase todos esses algoritmos, eles desconsideram o aspecto temporal, ou seja, eles consideram que o universo se mantém o mesmo todo o tempo. Tá? E a gente sabe, principalmente em linguagem, que há evolução da linguagem. Os termos mudam, a popularidade das classes muda. Uma classe que era muito popular anteriormente passa a ser menos popular, só que ele considera, o algoritmo considera como se a classe tivesse a mesma distribuição o tempo todo. Então, se você considerar essa questão temporal, e aí existe um sequenciamento, sim, se você, por exemplo, treinar, você vai classificar um documento de 1980. Se você considerar documentos que estão mais próximos temporalmente a 1980, considerar vizinhanças de 79, 78, de 81, 82, e criar um modelo nessa vizinhança, você consegue melhorar o classificador. É o caso que eu consigo pensar em que a ordenação, no caso temporal, é importante. Beleza? Avaliação cruzada. Todo mundo entendeu? Então, tá bom. E por fim, falar de algumas coleções, como tinha um cara do UOL ontem aqui, não tinha? O cara tá aí? Ah, esse mesmo. Tá, tinha por que eu falei do UOL? Esqueci agora. Tá bom, é isso mesmo. Não, é porque existem várias coleções. Porque você mencionou a questão da coleção. É por isso. Que ele está com um problema, ele quer montar uma coleção de teste. Que é o que a gente precisa fazer para poder trabalhar com esses algoritmos. A gente precisa ter uma coleção que está classificada. Senão, como é que você vai treinar? Esse é o ponto. Então, você precisa ter alguém tem que ter ido lá e tem que ter rotulado os documentos, dizendo isso é dessa classe, dessa classe, dessa classe. No problema dele, por exemplo, ele precisa saber se uma propaganda é relevante para um determinado... Se uma propaganda pode ser colocada em um determinado documento HTML ou não. Então, você vai ter que dizer se essa propaganda é relevante ou não. Aqui no nosso caso, a gente precisa saber se o documento pertence à classe ou não. Então, alguém tem que ter tido o esforço de ter rotulado coleções. E existem coleções disponíveis para isso, se você está trabalhando, por exemplo, em um novo algoritmo. Tá? Algumas delas eu vou apresentar aqui, mas existem outras. Tá? Então, tem outro problema. Se você não usa essas coleções, que são coleções padrões, muito provavelmente o revisor do seu paper vai chiar. Por que você não usou a coleção tal? Tá? Então, essa é a verdade. Outro problema, no caso do UOL, a informação das propagandas é uma informação meio complicada, porque você não quer dar essa informação, é uma informação comercial. Né? Se ele vai lá e faz o experimento dele e dá um resultado, ele tenta publicar. Pode ser que você tenha um problema que o cara vai querer ver a sua coleção. Tá? Só que você não vai poder dar para ele. Alguns casos os caras pedem, outros não. Então, por isso que é bom ter essas coleções públicas. Tranquilo? Então, a primeira é a Reuters, que é uma coleção de documentos de notícia, é a agência de notícias Reuters mesmo. Tá? Essa é famosa. Dividido, são do ano de 1987, tem diversas categorias relacionadas à economia, 9.600 documentos, 90 categorias. Tá? E é uma coleção também bastante desbalanceada. Tem um clássico com 1,88% de documentos no total, e outras com quase 30%. Então, ele tem esse problema do desbalanceamento que, em muitos casos, afeta o algoritmo. Tá? Essa é uma coleção também, uma coleção mais nova, agora já é acho que dos anos 2000, da Reuters também, mas muito maior, 800 mil documentos, com 103 categorias. Tá? A gente tem essa coleção no laboratório, você tem que pedir para o NIST, que é a instituição que fez a coleção, só que você não paga. Você só faz o pedido, eles mandam 2 CDs grandes com a coleção e aí você pode trabalhar com ela. A Osumed, que é uma coleção até razoavelmente pequena, mas sobre documentos médicos, tá? Com 23 classes. Tinha o News Group, que é de e-mails, tá? Dividido em 20 categorias. Essa é uma coleção mais ou menos equilibrada, tá? Em 20 categorias. Quase todas as categorias têm o mesmo número de documentos. Outras coleções que geralmente são usadas para você fazer experimentos de classificação, o WebKB, que é uma coleção da web, aí ela tem informação de links que você pode usar para melhorar o seu classificador. A CM Digital Library, que são documentos, publicações em computação, e aí elas são classificadas sobre as categorias da CM, que é arquitetura, são 11 categorias, arquitetura, sistemas de informação, dados e... Bom, tem aqui, por aqui.
alguns subconjuntos da CMDL e diretórios da web, tipo Yahoo ou ODP, que você pode simplesmente coletar, e o negócio está lá. Então, mas tem outras coleções também, essas aqui são só as que são mais tradicionalmente utilizadas. Tá? E a gente tem todas elas, por exemplo, aqui no laboratório. Então, com isso a gente conclui a parte então, de classificação, não vou falar das taxonomias não, a gente vai dar 20 minutinhos de intervalo e aí a gente vai falar de vários projetos de pesquisa que usam várias das coisas que a gente discutiu até agora. Beleza?